Muito bem, irmãos. Terceiro e último ponto desta lição: a salvação não vem das obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não é mérito seu. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. 2 e 8. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Isso é fato. Mas não é como muitos pensam aí, né? Os espíritas acreditam que você, para adquirir, vamos dizer, o paraíso, a vida eterna, um bom lugar, não é? Para você evoluir no seu espírito, você tem que praticar as boas obras. E não é assim. Não é assim. O ser humano, aliás, deveria praticar, não para ser salvo, mas para uma demonstração de amor e de ajuda ao seu semelhante. E o que é que o Senhor diz aqui? Que a salvação não é pelas obras, para que eu não possa me gloriar, não é? Uns fariam mais, outros fariam menos. Quantas, por exemplo, atletas aí de futebol, né, e outros profissionais em outras áreas que têm muito dinheiro, eles ajudam muito, mas também isso será descontado no seu imposto de renda. Vamos dizer assim, é um toma lá da cá, não é? Então, para Deus isso não funciona. E para o pobre que não pode ajudar, e quando ajuda, é um quilinho de feijão ao outro. Aí o rico vai e ajuda em milhões. Então eu vou ter um local de destaque na eternidade porque eu ajudei milhões. Aquele ali só ajudou com 1 quilo de açúcar, não tem futuro não. Aí Deus encerra tudo debaixo do pecado e diz: olha, não é pelas obras, é pela fé que a salvação vem, não é? Pela fé. Agora, o crente salvo, ele, como instrumento do amor de Deus, como ele foi perdoado, e nele precisa estar o amor de Deus, é claro que ele precisa ajudar, dentro das suas condições, o seu semelhante. Isso é boas obras. As boas obras têm que estar na vida do crente. Porém, essas boas obras não nos qualificam para a salvação. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, a escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7. Então, esta salvação dá ao salvo essas bênçãos espirituais. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Deus vai lhe dar agora comunhão, paz e alegria no Espírito Santo. Uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Hebreus 2 e 15. Vamos ler Hebreus 2 e 15. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, e ele diz o seguinte. Vamos ver o 14 e o 15 do capítulo 2. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus aniquilou o diabo em nossas vidas. Lembra que o Efésios diz que nós andávamos no curso deste mundo e servíamos ao inimigo em nossas almas? Jesus aniquilou esta ação dele em nossa vida. Versículo 15. E livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
O Senhor nos livrou disto. Graça, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Romanos 3:24. Vamos ler, que é bom a gente ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Porque, vamos ler o 23 e 24. Porque todos pecaram, todos sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, você não precisa pagar pela sua salvação. Não precisa pagar. Jesus pagou o preço do resgate, do nosso resgate. Ele pagou na cruz do Calvário. Então, o escrito de dívida que estava contra nós, nas ordenanças de Deus, Jesus riscou. E nós não devemos mais nada. Jesus nos justificou pela sua morte. Glória a Deus. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, não veio da nossa. Deus é aquele que nos perdoou. E é por meio da graça, do favor imerecido de Deus a nós, que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Deus não nos deixa só nesta batalha contra o pecado. Ele nos capacita, Ele nos chamou para servirmos a Ele, e Ele também nos capacita a nós vencermos o pecado, que antes nos dominava. E Deus agora nos capacitou para a gente dominar o pecado em nós, não praticarmos mais. Todavia, assim o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. O homem que escolhe. Você e eu, a igreja de Deus, nós temos a obrigação de falar, de pregar, de falar do amor de Jesus para as pessoas. Mas são essas pessoas que decidem o que elas vão seguir. A salvação através de Cristo, ou o mundo, seus pecados, e os levarão ao inferno. É a pessoa que decide. Sua liberdade não foi eliminada, e a graça pode ser resistida. Olha, João capítulo 7, versículo 17. A graça pode ser resistida. Quantas pessoas... Vou dar um exemplo que eu me lembrei agora, de Judas. Judas andou com Jesus, viu os milagres do Senhor, viu Jesus ressuscitar Lázaro, podre, com 4 dias dentro da sepultura. Judas viu Jesus curar os cegos, limpar leprosos, purificar leprosos, expulsar demônios. Isto impediu de Judas o trair? Não impediu, porque o homem tem o livre-arbítrio. Agora, Deus fica chamando: vem para mim, me aceita, dá-me ouvido. Mas o homem pode resistir este chamado de Deus. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Esta é a fé verdadeira. Não, veja só, a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Lembra do que eu disse há uns minutos atrás? Que antes nós dizíamos que tínhamos fé em Deus. Aquela fé que nós tínhamos era fé natural. E aquela fé natural não nos salvava, porque a gente estava morto no delito, no pecado, não tinha como sair, não conseguíamos sair. A gente tinha a ilusão de acreditar em Deus, simplesmente acreditar, a gente podia ir para o céu, sem servir, sem amar, sem observar a sua palavra, nunca iríamos chegar. E esta fé que a Bíblia diz, é a fé que nos leva a obedecer a Deus, a amá-lo, a observar a sua palavra. Esta é a verdadeira fé.
Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. E o último tópico deste terceiro ponto nos diz: obras como evidência de salvação. Somos salvos? Somos. Nós somos salvos. Por sermos salvos, como diz as Escrituras, o amor de Cristo nos constrange. E como nós temos comunhão com Deus, valorizamos a Deus, e por causa da nossa fé, da nossa conduta, da nossa comunhão com o Senhor, nós temos misericórdia, sem esperar recompensa, daqueles que estão padecendo. Então, essas obras, essa misericórdia nos leva a gente a ajudar as pessoas sem esperar recompensa, e ajudar com amor. Isso vem lá do âmago da nossa alma. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Primeiro, a primeira expressão: isso não vem de vós. Não adianta, eu sou o dono da cocada preta, né? Eu sou o cara, eu posso, mando e desmando. Não, isso não vem de vós. É dom de Deus. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda, ratifica que a salvação não vem das obras. Não vem. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Fulano de tal, ele praticou uma boa obra. Gostei, disse Deus. Vou salvá-lo, porque ele merece. Não. A salvação não vem das obras. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não. Jesus veio morrer por nós. Cabe ao ser humano entregar a sua vida a Cristo e amá-lo e viver pela sua palavra. Como a salvação é uma realidade divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. O crente que diz que é crente e ele não pratica as boas obras por amor, ele não é crente. Tá certo? As boas obras em nós é a evidência da nossa salvação. O perdão que nós ministramos ao outro que nos feriu é a evidência. Isso é boa obra. É a evidência da salvação que em nós há. Por isso, uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Segundo Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo em nossa vida. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Nós éramos assim, andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. É impossível que o crente salvo, o verdadeiro crente, ele queira ver o mal de alguém, ou ele está vendo alguém padecendo, precisando, e ele não ajudar, colocar no coração de não ajudar. Isto não é uma evidência daquele que nasce de novo, porque aquele que nasce de novo tem o amor de Deus no seu coração. E a conclusão desta lição diz assim: antes da regeneração, antes de sermos regenerados, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Já falamos isso em lição passada. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, que Deus abençoe todos
em nome de Jesus. A próxima lição será a lição de número 6, será a condição dos gentios sem Deus. No final desta aula, você tem um botão, você pode tirar suas dúvidas, só é clicar no botão e nos enviar sua dúvida para nós podermos responder, tá bom? Ore comigo. Pai amado e santo, Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta importante lição, que nós possamos glorificar o teu nome e viver uma vida cristã eficiente na tua presença. Pai bendito e santo, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Curve a sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima lição, se Deus nos permitir.